Olá pessoal, meu nome é Cláudia, eu sou voluntária do Ministério Infantil da Igreja Imersão, cujo nome é Imersão Kids. E é com muita alegria que eu estou aqui para poder explicar como é que funciona esse ministério tão maravilhoso que nós temos. Por que as crianças precisam ser ensinadas nos caminhos de Deus? Por que elas precisam aprender a Bíblia? Muitos pais, muitos líderes deveriam de saber responder essas perguntas. E nós aqui no Imersão Kids, como educadores, como professores das crianças, temos essa responsabilidade de levá-las ao pleno conhecimento da palavra de Deus. São raros os pais, os líderes que se preocupam atualmente em ensinar quem é Deus, o que Ele fez, o que Ele faz hoje. Dificilmente eles ensinam na prática da vida cristã. Eles apenas se preocupam em passar histórias. E a Bíblia não é apenas histórias de várias pessoas ou de várias situações diferentes, como se fosse um quebra-cabeça solto. Mas ele é um quebra-cabeça cujas peças elas se encaixam e formam um livro de apenas uma única história. Muitos pais se preocupam também em desenvolver o aspecto físico e intelectual das crianças, e não que isso seja errado, mas também é necessário prepará-los espiritualmente. Esse preparo espiritual vai servir para a vida deles, para eles lidarem como pessoas, para eles serem pessoas que irradiam a luz de Cristo, pessoas com sabedoria, pessoas com discernimento do bem e do mal, pessoas que sabem que caminhos tomarem, assim como está escrito em Deuteronômio 6:7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. O livro de Deuteronômios fala para nós dos ensinamentos que nós como pais, nós como cristãos precisamos inculcar, colocar na mente deles direcionamentos que vão trazer luz aos seus caminhos no dia a dia. Nesse sentido, nós queremos educar a criança, inculcando-lhe a palavra de Deus no seu coração, trazendo o ensino da palavra do Senhor para a vida. A palavra ensino vem do latim, que significa insignare, que significa colocar uma marca em. E essa marca da palavra de Deus, essência do Senhor, que vem através dos ensinamentos bíblicos, que a criança precisa ter no seu coração. Baseados nesse conceito, nesse entendimento e compreensão que temos, a Igreja Imersão não vem se preocupar apenas com os adultos, visando um embasamento teológico muito bem fundamentado, mas nós entendemos que as crianças também precisam ter um material teologicamente bem embasado, não apenas didático, mas um embasamento bíblico e profundo. Nesse sentido, nós adotamos um material muito legal, muito interessante, que nós adquirimos da Inculcar. É um material que se chama Um Livro de uma História Só. Então, como eu falei anteriormente, ele fala da história de Jesus. É um material cristocêntrico. Ele glorifica a Deus em todas as coisas, em todo momento. Tudo se volta para o Cristo. E nós trabalhamos com o grande quadro. Resumimos a Bíblia nessas 4 etapas que podem ver: a criação, a queda, a redenção e a eternidade. A criação, quando Deus criou o mundo. A queda, quando Adão e Eva decidiram viver na autonomia de Deus. A redenção, que através de Jesus Cristo, hoje podemos nos aproximar de Deus, nós temos livre acesso ao Senhor, para um dia vivermos na eternidade com Jesus Cristo. Esse material, essa história, essa única história, ela é dividida numa linha do tempo, para que a criança possa se achar dentro desse grande livro, tão grosso que muitos acham. Então, nós dividimos a criação, aqui tem a parte dos patriarcas, os princípios, os patriarcas, depois vem a queda, a redenção, o que acontece. Por exemplo, se eu lhe perguntar, em que momento da linha do tempo aconteceu a história de Daniel? Você saberia me dizer? Pois ser a criança, com certeza ela vai saber lhe responder que ela aconteceu
na época do cativeiro. E aí nós vamos adiantando e chegamos até o momento de Jesus Cristo, onde nós vivemos o tempo de igreja, onde nós ensinamos os seus filhos que tem um propósito estarem aqui conosco, ser igreja, não apenas vir assistir um culto, mas como ser igreja, como ser o braço que ajuda, como ser o ombro que consola, como ser Jesus na vida dos outros. Por isso, pais, é muito importante que você leve a sério esse tempo de culto. Não é o cultinho, mas é o culto da criança, é o culto do seu filho que nós estamos preparando através não só da minha vida, mas de muitos voluntários que generosamente e alegremente têm se dedicado para estar ensinando os princípios de Deus. Com esse material, então, nós visamos proporcionar não só à criança esse ensino, esse aprendizado, mas também aos pais e aos professores, porque ele vem com um devocional, porque nada melhor do que uma pessoa bem preparada para ensinar a palavra de Deus a seu filho. Melhor ensinar daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente vive, para poder passar para os pequeninos. Por isso que semanalmente os pais recebem através do WhatsApp o devocional da semana, que podem fazer juntamente com seus filhos, dedicando esse tempo semanal de 10, 20 minutos. O quão importante for para você é o tempo que você estará dedicando, não tem um tempo predeterminado, apenas uma sugestão. Sabendo de tudo isso e tendo esse material tão maravilhoso, nós cremos que as crianças não são a igreja do amanhã, como muitos pensam, mas as crianças são a igreja do hoje. Eles estão ali sendo luz. Jesus falou através do Espírito Santo com muitos jovens, com muitas crianças. Aliás, ele fala: deixa vir as minhas criancinhas, porque deles é o reino dos céus. Então, abre o seu coração, não veja a criança ou não veja o Imersão Kids apenas como um depósito de crianças. Um tempo onde você vai se livrar desse pequeno para você poder aproveitar mais o culto, mas veja como o culto deles, o momento deles aprenderem mais de Deus, o momento deles receberem a palavra, o ensino, o ensignare, a marca lá no seu coração, para que eles nunca se desviem dessa palavra, para que eles possam começar, não só quando eles forem grandes, mas eu creio que Deus se manifesta também na simplicidade dos seus coraçõezinhos. Eu creio que Deus fala, eu sei que Deus usa dentro das suas casas, eu sei que Deus usa eles para falar do amor de Deus nas escolas, no dia a dia, na hora das brincadeiras. Assim, nós chegamos no culto e temos o tempo de louvor que acontece juntamente com as crianças. Por que isso? Porque eles precisam ver em você, em nós, como adoramos o Senhor. Através do exemplo, eles vão ver a postura diante desse momento de adoração ao nosso Deus. Depois, eles se direcionam para as salinhas. Nós temos 2 salas, uma que atende crianças de 2 a 4 anos. Aí é um momento mais recreativo, onde tem pessoas responsáveis que as levam no banheiro, que ficam ali atendendo às necessidades dela. E temos a sala de 4 a 10 anos, que é dividida em 2 turmas, dentro dessa própria sala. Num primeiro momento, as crianças saem do louvor, se direcionam às suas respectivas salinhas, onde será feito o lanchinho. Nessa primeira parte é o lanche, para não ficar próximo do horário do almoço e não ficarem com as barriguinhas cheias e não quererem almoçar. Depois é feita a lição. A lição é baseada, como já lhe falei, na Bíblia. São várias lições com aplicações de forma didática para que a aprendizagem seja melhor fixada nas suas mentes e de acordo com a faixa etária também. Então, após a lição, eles vão fazer essas atividades de forma lúdica, de forma pedagógica, o mais didático possível para facilitar o acesso e a compreensão ao que está sendo ensinado. O Imersão Kids também foca em datas comemorativas. É muito importante que os nossos filhos saibam quais são as datas mais importantes do cristianismo, como a Páscoa, o Natal, porque isso é o auge do cristão, o nascimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. A Páscoa, o momento onde Jesus rasga a cédula do pecado, para que a gente tenha a salvação através do seu nome.
Ah, mas Cláudia, vocês comemoram Natal? Como assim? Isso ali você pode perguntar para o Walter. Aí é com ele, com certeza ele vai te explicar. Também gostamos de comemorar muito e dar ênfase ao Dia dos Pais e ao Dia das Mães, porque Deus, ele é um Deus de família. Ele instituiu a família, que é a base da sociedade. Então, nós fazemos questão de que as crianças se apresentem naquele dia, que eles elaborem, confeccionem alguma lembrança para os seus pais, para as suas mães, para que essa data fique bem marcada nos seus corações e lembrem mais uma vez que a família também glorifica o nome do Senhor. Então, dessa maneira, nós preparamos as crianças para que eles venham crescer saudavelmente no lado espiritual também, para que eles se tornem jovens que conhecem e caminham nos caminhos de Deus. Por isso, nós temos também os encontros dos jovens, que acontecem quinzenalmente, e você poderá estar pegando mais informações sobre esses encontros. É nesse culto das crianças que os vínculos são fortalecidos. Então, pais responsáveis, nós precisamos levar a sério, com muita seriedade, essa geração que Deus tem colocado nas nossas mãos, para que eles glorifiquem o nome de Deus. E enfim, poderia falar muito mais, só que vai ficar para outra oportunidade. Então, deixo por aqui. Tchau, tchau.